Chegou! Ah, Pai paz, Senhor! paz, filha. Tudo bom? Tudo, eu tô com medo de mexer aqui no celular. Beth que me ajudou. É Tô com a nóis, o meu bateria. também tá Tive que aqui. O meu colocar tá ele, aqui amengado. tive que colocar ele com carregador porque a bateria acabou. Tava na rua Oh, com meu água. Deus. Então, antes da gente começar devidamente a live, deixa eu fazer as apresentações iniciais, as considerações iniciais. Estava aqui falando para o pessoal que não é você quem administra o Instagram, sou eu, né? Que muita É, gente manda mensagem aqui, todos os dias chegam várias mensagens aqui, achando que é você, e aí eu sempre encaminho, né, para você. Algumas mensagens eu mando, dependendo da gravidade da mensagem, do assunto, mas não é ela, gente, sou eu quem administro, tá? Então, assim, podem mandar mensagem que pedem muita oração, a gente ora, mas não é a pastora que administra, sou eu, tá? verdade, verdade. A paz do Senhor, gente. Muito obrigada por estar aqui conosco, participando, né? Raras exceções. Escuta, eu tenho algumas, eu pedi para o pessoal mandar algumas perguntas. Eu não peguei muitas, porque eu sei que não dá certo fazer com muitas perguntas. Mas eu Fica peguei, mas eu peguei algumas aqui e eu Amém. queria que você respondesse algumas. Eu peguei 10, mas na verdade eu queria que pelo menos você conseguisse responder 5, se Amém. possível, porque a gente ainda quer ouvir o que Deus colocou no seu coração para falar para a gente hoje, tá? Deixa eu ver Amém. aqui, que eu tô sem óculos, mas eu teve uma pergunta que eu achei bem interessante, eu digo, não, essa eu tenho que pegar. Ah, É, enfim. eu achei engraçado, eu digo, eu acho que eu sei o que ela vai responder, mas eu quero ouvir. Ah, É, como lidar, como lidar com o marido teimoso? Repara. vocês botam eu na prova, viu, gente? Ainda bem que meu marido não tá aqui agora. Como lidar com o marido É teimoso? interessante, né? Olha, tem gente que vai achar que eu espiritualizo demais, né? Eu já cheguei a ouvir isso, né? Que eu espiritualizo tudo, tal. Mas eu não tenho outro caminho, né? O Senhor nos chamou para andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Então não tem como a gente não espiritualizar certas coisas. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica o seu lar, né? No Senhor. Então não tem como você dar conta de um marido teimoso. E aí, o teimoso, a gente tem que também analisar, né? Teimoso em que sentido? Porque tem teimoso que é um teimoso que é tranquilo, mas tem um teimoso que é lado. Então, a gente tem que ver que teimoso é esse. Mas, ó, meu Eliabe, te amo, amor. Tá também participando. Bom, não conte pro seu pai. Bom, então o marido teimoso. A mulher Hum, sabe que o celular. Meu marido, ele não tá aqui, mas eu acho que toda pessoa, todo ser humano, não só marido, né? Esposa também, né? Todo ser humano tem o seu lado cabeçudo de ser. Então, tem algum ponto nele que ele é teimoso. Meu marido é teimoso para algumas coisas. Por exemplo, esses dias para trás, ele quase perdeu o dedo, né? E não quis ir de hipótese nenhuma para o hospital. Fiz de tudo para querer levar ele para o hospital e ele não quis ir de maneira nenhuma para o pronto-socorro. E assim, teve uma hora que eu já estava querendo esganar ele e eu falei: olha, se você perder esse dedo, Deus não vai cobrar de mim, né? Então, assim, é a teimosia, né? Ele é cabeçudo para essas coisas, entendeu? Quando ele cisma que ele tá certo ali naquele ponto e acabou. E, bom, na questão do dedo, menos mal. Agora, quando são outras situações, o que que a gente faz? A gente ora. A gente ora, a gente vai buscar na presença de Deus. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz que quem convence o homem da verdade, do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. Então, quando a gente não consegue convencer o marido com palavras, com atitudes ou até mesmo estratégias, nós vamos ter que usar e abusar da oração, porque aí é o Espírito de Deus que vai convencê-lo, né? Que vai trabalhar nesse coração teimoso. e na verdade, se a gente for olhar, isso serve para todo mundo, né?
Porque assim, Oi, eu conheço uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, que é muito teimosa, que é de cabeça, só orando. Não, não, com qualquer e ser bota o queijo humano. também junto. É, com qualquer ser humano, só questão mesmo. Vamos para a próxima pergunta, para a gente adiantar aqui um pouquinho. É, hum, perguntaram se você ainda sente muita resistência em relação à mulher no púlpito, a mulher pregando, hoje em dia. Bom, não, muita resistência não, né? No início era bem pior. Tem um testemunho que eu já contei, e para completar, além de ser mulher, na época eu ainda era solteira, né? Então, para completar, ainda tinha esse fator. E quando eu fui ministrar ali numa igreja nos Estados Unidos, eu ainda solteira, eu nunca vou esquecer, marcou muito a minha vida. Eu acho que eu já contei esse testemunho, né? Talvez a Bárbara vai lembrar. E acompanha tudo que é mensagem aí que eu ministro, deve lembrar que eu já contei esse testemunho. Eu fui pregar numa igreja uma vez e o pastor não era o pastor da igreja, era o co-pastor dele, ele pegou a Bíblia debaixo do braço e se levantou, né? Porque na verdade eu fui convidada, mas eu estava no meio da igreja, né? Ali na frente, nas cadeiras da frente, eu não podia sentar no púlpito, né? Porque era uma igreja que não aceitava mulher sentar no púlpito. Então eu estava sentada ali embaixo, aí eu levantei quando o co-pastor, né, ou melhor, o pastor da igreja me chamou, eu levantei e fui para o altar com a minha Bíblia para ministrar. E naquele momento ali, enquanto eu estava, que eu peguei o microfone para dar saudação à igreja, aquele co-pastor, ele pegou a Bíblia dele, colocou debaixo do braço, se levantou e saiu andando pelo meio da igreja para ir embora, né? E assim, e aí ele sussurrou ali em cima do púlpito, quem estava ali, como eu, o pastor e outros obreiros, ouviram ele dizer que ele não tinha anos de vida e ministério para ouvir uma menina, uma mulher pregar, uma menina, ainda mais solteira, né? E aí ele saiu andando e ainda levantou uns 3, 4 no meio da igreja e acompanhou ele, A tá? comitiva. Exatamente. E aí, naquele Sempre momento, tem. agora vocês pensem, né? Eu no início do ministério, solteira, porque quando você tem um marido, o marido tá ali junto, ele te olha assim, tipo, vai que eu tô aqui, né? Mas assim, nosso Deus, eu me arrepio até hoje. Eu me tremia toda, vontade de chorar, de sair correndo, de sumir dali. E foi quando o pastor da igreja mesmo chegou atrás de mim, no meu ouvido, né? Aquele homem de Deus que, infelizmente, eu não lembro o nome dele. E ele chegou no meu ouvido e falou assim: filha, prega, entrega tudo que Deus te mandar falar, porque foi Deus quem te trouxe aqui, né? E aí eu respirei fundo, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração que quem tinha me tirado de onde me tirou foi o Senhor, né? E aqui eu estou encurtando, que senão a resposta vira uma mensagem. Então, assim, e ali naquele momento o Senhor falou: quem te tirou de onde te tirei foi eu, não foi o homem. Então você não tem que temer o homem, você não tem que desistir de entregar aquilo que eu te dei na madrugada. Você jejuou, você orou, passou a madrugada em claro na minha presença e agora você vai jogar tudo no lixo porque um homem tem resistência, né, a dureza de coração de um homem para receber a minha palavra na boca de uma mulher. Pois então você vai e vai entregar tudo que eu mandar. E ali eu peguei o microfone firme e entreguei tudo que Deus mandou e foi uma bênção. Jesus salvou naquela noite. E meu ministério já começou assim, né? Jesus já começou assim comigo, nos pancadão mesmo. Por isso que eu digo, gente, agora eu vou falar. Vocês me cutucam, eu tenho que falar. Agora eu vou falar. Aí você vê na igreja hoje, né? Gente que por causa disso aqui, ai, Parece que porque o irmão não deu glória a Deus enquanto eu pregava, irmã. Não, irmã, porque o irmão não botou o retorno do som do jeito que tinha que ser. Porque pra fulano ele põe, mas pra mim não põe. Aí eu vou desistir, né? Eu não vou pregar mais, eu não vou cantar mais. Gente, dá uma raiva disso. Eu falei assim, eu queria ver no meu lugar. Entendeu? De ter o vice-presidente se levantando e saindo porque você é mulher e é solteira pregando. Então, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter convicção de onde Deus nos tirou. Foi Ele que nos tirou e toda a glória e toda a honra pertence a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós não fomos chamados para agradar primeiramente pessoas, nós somos chamados para agradar ao Senhor. E aquele que nos chamou, aquele que nos comissionou, Ele nos capacita e nos garante. Olha Amém. para
Tem uma pergunta aqui que fizeram mais de uma vez, eu achei interessante, porque é uma dúvida bem recorrente do pessoal, que é sobre como descobrir o chamado. Como é que a gente faz para saber qual é o chamado que Deus tem para a nossa vida? Lá no meu Instagram também eu recebo muito essa pergunta, né? Esses dias para trás, uma adolescente de 12 anos me procurou e ela falou para mim assim, pastora, tem profeta que Deus usa e fala para mim que eu vou ser pastora. Tem profeta que Deus usa e fala para mim que eu vou ser pregadora. E aí tem outros que falam que eu vou ser missionária. E tem outros que falam que eu vou ser cantora. Pastora, o que que eu vou ser? O que que Deus me chamou para ser, né? E eu dei risada, achei interessante a pergunta dela. E eu falei para ela, eu falei assim, você pode ser tudo isso. Né? Você pode ser pastora, pode ser missionária, pode ser pregadora, pode ser cantora, desde que Deus queira, desde que Deus tenha te chamado para isso, você pode exercer todos esses ministérios para a honra e glória do Senhor Jesus. Não existe isso. Ah, Deus me chamou para pregar, então eu não posso cantar. Ah, Deus me chamou para ser pastor, então eu não posso fazer missões. Isso não existe, eu sou prova viva, né? Deus me chamou para ser missionária, para pregar o evangelho, né? Por onde ele me levar. E acabou que no meio do caminho eu casei com um pastor. Fui a primeira mulher consagrada, reconhecida pastora pela Convenção de Madureira, nos Estados Unidos da América, pela CONAMAD USA, no ano de 2006. Né? Pastoreei ao lado do meu esposo, como esposa de pastor, durante 10 anos, quase. E aí o Senhor nos tirou e nos levou para o Ministério da Itinerância, que acaba sendo um ministério missionário, porque eu andei por esse Brasilzão afora, desde os ribeirinhos no Amazonas, no Pará, até os grandes templos nas grandes capitais. Então, assim, no sertão da Bahia e por aí vai, né? Então, é uma obra missionária. Então, sou pastora, sou missionária, sou pregadora, né? Só não sou, posso dizer que sou cantora ainda. Mas eu tenho fé, gente. Eu tenho fé. Mas louva a Deus, tá valendo. Pois é, todo mundo que respira louva o Senhor, viu? E Baba que sabe que se deixar eu canto também, gente. Eu canto também. Se Né? deixar, se não deixar. Manda tocar o pandeiro. Gente, tem gente. Minha mãe, tem gente que não sabe, mas toca pandeiro, viu, minha gente? A pastora toca pandeiro e toca bem, viu? Toca. Me chama fogo no mundo. Glória a Deus, aleluia. Eu postei dias para trás um vídeo, eu pregando lá na Amada, que eu sou apaixonada por aquele ministério, que é a igreja, na sede da Igreja Batista Caminho das Árvores, em Salvador, né? Bispo Átila Abraão, ali em Itaigara. Foi onde eu fui batizada com o Espírito Santo. Meu testemunho, que eu conto que eu fui batizada com o Espírito Santo, foi naquela igreja, né? Que eu tô ministrando e eu canto, né? Eu canto. E eu canto muito naquela mensagem, viu? Eu cantei no da Cassiane, gente, mas o crente é né? Eu cantei no da Cassiane. Eu cantei Corinho de Fogo, não foi, filha? Cantei. Aleluia, glória a Deus. E o fogo caiu, e o povo deu glória e veio junto adorando. Desse jeito. Então, o chamado é isso. Eu sempre quis cantar, nunca me imaginei pregando, né? Mas quando eu vi alguém dizer assim, uma vez um pastor, um pregador muito conhecido, que eu admiro muito, ele virou e falou, muitos anos atrás, num grande congresso do Brasil, ele falou assim, mate o profeta, mas não deixe ele vivo, ferido, não, porque vai ser pior. Dor de cabeça para você vai ser pior. E é verdade, porque eu lembro que as pessoas machucavam muito, cutucavam muito a gente e dizia pra gente assim que lugar de mulher, né, na Assembleia de Deus, porque a minha raiz assembleana, que o lugar de mulher na Assembleia de Deus era com um coquinho, sentada lá no fundo da igreja, na intercessão, né? E não era pregando, que mulher não prega, mulher não foi chamada para pregar, mulher não conhece Bíblia, mulher só grita, mulher só faz barulho, mulher só faz movimento, entrega revelação. No muito quando fica no círculo de oração, né? Pois é, conhecimento bíblico ou mulher não tinha, que deixasse isso para os mestres, para os pastores, para os profetas. E eu ficava olhando aquilo, e aquilo foi me futucando e me ferindo de uma certa forma. Porque a gente vai ver na palavra de Deus que Deus chamou a todos. Joel, lá no Antigo Testamento, já dizia que nos últimos dias os jovens profetizarão, né? Que haveriam os idosos também seriam usados por Deus, as crianças seriam usadas por Deus. Então, para Deus não existe isso, gente. Não existe esse negócio de idade. Né? As pessoas falam assim, porque Jesus veio para
estabeleceu o chamado, o ministério também na vida da mulher. Eu não creio que Jesus veio para estabelecer, Jesus veio para reconhecer aquilo que já estava estabelecido desde o Antigo Testamento. Porque você vai ver no Antigo Testamento, Deus usando, por exemplo, Débora, que era uma mulher, né? Era a boca profética para Israel. Ela não apenas julgava Israel, ela era profeta em Israel. E você vai ver que Débora era profeta, era respeitada. E a unção de Deus na vida de Débora era reconhecida pelos homens de Israel, a ponto que o general do exército israelita diz: eu não saio daqui se você não for comigo, né? Baraque diz: eu só vou se você for comigo, porque reconhece que a unção de Deus estava sobre Débora. Eu falo isso aqui, eu tô toda arrepiada. E a gente vai ver tantas outras mulheres que Deus vai usar, né? Tremendamente. Então, eu creio que Jesus veio para reconhecer aquilo que Deus já havia estabelecido desde o princípio, né? Então, o chamado, ele vai desenrolando à medida que você vai orando, à medida que você vai se entregando para Deus. Na verdade, não é a gente que escolhe o chamado, é o chamado que nos escolhe. Então, não é eu dizer para você: eu vou ser pregadora, a ponto final, amém, glória a Deus. Você quer ser pregadora? Estude a palavra, se dedique na palavra, né? Coma a Bíblia, pesquise, vá fundo na palavra de Deus com oração, porque conhecimento sem a graça mata. Paulo diz que a palavra, né, ela mata. Que palavra é essa que mata, né? É esse conhecimento exagerado, exacerbado, sem unção, sem oração. Assim como também unção, oração, sem Bíblia, se transforma em fanatismo. E Deus também não está nisso, né? O que Deus está é no equilíbrio, crescer na graça e no conhecimento. Olha o equilíbrio entre a graça e o conhecimento. Eu não creio em ministério que não tenha este equilíbrio entre a graça e o conhecimento. O verdadeiro chamado estabelecido, selado por Deus, ele é marcado pela graça, pela unção do Espírito, obviamente, porque faz a diferença, mas pela palavra. Tem que ter Bíblia. Tem que ter Bíblia. E não é copiar a pregação que você ouve no YouTube, hein, gente? Não é copiar, eu sei que tem muito jovem aí me ouvindo, que tem sede, tem chamada, tem promessa. Não é você ficar assistindo pregação no YouTube uma atrás da outra, nada contra, né? Bárbara me conhece, sabe que eu não assisto pregação no YouTube, viu, gente? Nada contra, cada um é cada um, né? Mas a gente que prega tem que tomar muito cuidado, porque se a gente começa a ouvir demais outros pregadores, você pode, sem querer, de uma forma inconsciente, você vai assimilando aquilo daquela pessoa, né? E até mensagens que às vezes Deus deu para aquele pregador. Você entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente ouve, claro, porque tem que ouvir a palavra de Deus, né? Mas você tem que buscar, você tem que descer na fonte. Desce na fonte e busca, porque a fonte é Jesus e tá jorrando, e a água é limpa, a água é pura. Então, quanto mais você descer, mais profundidade você vai ter, né, na palavra de Deus. E eu acho interessante, eu quero frisar isso aqui para as pessoas, que eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho vergonha de falar, tá? Vergonha é pecar e viver no pecado, sabendo que Jesus está voltando, conhecendo a palavra. Eu não tenho formação em bacharel de teologia. Eu não tenho bacharel em teologia. Eu não sou bacharel em teologia. Né? Eu fiz um curso nível básico e médio de teologia, fiz sim, meu marido era professor na época, então eu aproveitei, né, no gancho e fui. Minhas meninas eram bebezinhas ainda, era bem difícil conciliar tudo, mas com muito custo eu fiz esse curso. Mas tem gente que acha que eu tenho bacharel em teologia. Eu não tenho bacharelado em teologia, eu não tenho nada contra. Eu sou super a favor. Vai e faz, conheça a palavra de Deus mais e mais, né? Não tem, só vai, se você tiver a graça e a unção de Deus, você só tem a crescer com isso. Mas assim, eu não tenho. Tem gente que acha que eu tenho, eu não tenho. Pastor, e como é que você consegue? Onde que você arruma? Na oração. É descendo. É descendo, aleluia. É você abrir a Bíblia aí para oração, levando a sua Bíblia com você. A palavra que Deus me deu, que eu vou trazer já já para o coração de vocês, foi uma palavra que é um texto conhecidíssimo, que eu já cansei de ler na Bíblia, mas essa semana para trás, dos meus períodos de oração diários que eu tenho com Deus, a minha rotina de oração, o Senhor me deu esse texto e o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração algo diferente que eu não tinha recebido ainda. Então, é oração, oração e Bíblia. Acabou de orar? Leia a Bíblia. Acabou de orar? Abra a Bíblia. Deus fala na palavra. Então você vai abrir a Bíblia, Deus vai falar com você, vai te dar discernimento. E assim você vai desenrolando o chamado de Deus. Pastora, como é que eu vou saber se Deus me chamou então para cantar? Se você cantar na graça, cantar na unção, cantar afinada, né? Porque tem gente que começa desafinada, mas eu já vi, tem testemunhos. A cantora Eliane Silva, por exemplo, é um testemunho tremendo, porque ela cantava no coral da igreja e o maestro chegou a
expulsar ela do coral porque ela era super desafinada e desafinava todo mundo. Quem é a cantora Eliane Silva hoje? Quer dizer, um nome que Deus levantou no meio evangélico, né? Uma cantora que, pelo amor de Deus, quando Jesus está presente, é diferente, a gente É sente. isso, ela não Quando canta ele nela. fala, não se cala. Aleluia! Tu és o centro de tudo neste lugar. És o dono da festa. Hoje aí, ó. Aí você fala, meu Deus, pastora, como é que essa mulher que canta, que a gente até pega o ar, né? Para acompanhar ela. Era expulsa do coral da igreja? Era, porque era considerada desafinada. Mas aí ela disse que quando ela foi convidada a se retirar do coral por ser desafinada, ela foi pagar um preço diante de Deus. Jejum, oração, buscar do Senhor a graça, porque ela tinha convicção que Deus tinha chamado ela para adorar. Mas Deus não é Deus de confusão. Deus não vai te chamar para adorar e você cantar e os irmãos ficar... Não, nem isso. Não. Aí perde o propósito, né? O propósito é você alcançar os corações através do louvor. Então, Deus dá, Deus capacita. Eu creio que Deus permitiu isso na vida dela, como permite na vida de muitos, talvez até de alguém que esteja me ouvindo, para que você busque mais, para que a gente desça mais, sabe? Deus permite certas pedradas, perseguições e afrontas para nos fazer mais crente. Não é para a gente desistir. Não é para fazer a gente desanimar, recuar, retroceder, abrir mão do que ele tem para nós. Não, não, não. É para a gente buscar mais da presença dele, chorar mais nos pés dele, porque é assim, ó. É no Getsêmani, é na prensa do azeite, que o azeite vai fluir, que o azeite vai jorrar. E o ministério, a chamada divina, ela é marcada pela unção de Deus. E a unção de Deus faz a diferença. Amém. Então você vai buscar. Quanto mais você orar, quanto mais você der liberdade para o Espírito Santo, mais Deus vai trabalhar. Eu sou tímida demais, eu sinto que Deus me chamou. Eu acho tão lindo o ministério da palavra, pastora, mas eu sou muito tímida. Eu tenho esse testemunho também. Eu era terrivelmente tímida. É jejum e oração. Gente, não tem outro caminho. As pessoas querem, Bárbara, que a gente traga, assim, uma receita nova, um negócio diferente, uma nova revelação. Mas não existe, gente. A revelação já foi dada. Tá aqui. Essa é a revelação. E o caminho continua o mesmo. É jejum, é oração, é renúncia, é perseverança. Não tem outro caminho. Você entendeu? Se você quer realmente um ministério confirmado, há 21 anos eu prego a palavra de Deus, né? O diabo já fez de tudo para acabar com o meu ministério, para acabar com a minha casa, para acabar com a minha vida. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui e que Ele me conserve de pé até o dia da sua vinda, dando frutos e frutos que glorificam o nome do Senhor. Por quê? Porque o caminho é o mesmo. É jejum, é oração, é adoração, é palavra. Não saia da posição. E Deus vai, com certeza, confirmar para que foi que Ele te chamou nessa terra. Amém, amém, amém. Pegando esse gancho aí dos seus 21 anos de servindo a Deus, né? Do ministério e tudo mais. Eu sei alguns, né? Mas eu acho que tem gente que não sabe muita coisa sobre você. Dá para dizer ou sei lá, mais de um, se você conseguir falar mais de um, algo que nesses anos todos de ministério, alguma experiência que marcou mais? Porque sempre tem alguma coisa que, eita, isso aqui eu não esqueço de jeito nenhum. Eu sei que são muitas, né? Algumas eu sei também, mas pelo menos uma, fala aí pra gente. Meu Deus. Deus, são tantas. Vamos ver. Bom, eu vou falar assim, olha, uma experiência, por exemplo, em cada situação. O meu chamado pastoral, né? Por exemplo, ao lado do meu esposo. Eu já tive muitas experiências, né? Muito fortes com o Senhor. Eu já vi Deus tirar pessoas que era... Por exemplo, eu já vi Deus salvar e resgatar um garoto de programa que se prostituía, tinha feito um pacto com Satanás, criado na igreja, na infância, no Brasil, mas ali naquele país, né, ele se prostituía. E você olhava para ele e não dizia que ele era homossexual. E um dia ele virou para mim, eu acho que eu já contei esse testemunho também, ele ligava para mim, eu estava grávida da minha filha, do meio, e da Beth, que está aqui do meu lado, e ele pedia socorro, né? Pedia socorro, eu orava por ele e tudo, mas quando eu acabava de orar e passava uma semana, ele ligava de novo, da mesma situação, não falava muita coisa, e eu não entendia aquilo, até que um dia eu falei assim, eu não vou orar por você mais, você tem que me dizer o que é que está acontecendo, quem é você, o que é que está acontecendo, porque eu oro por você, mas toda semana você me liga com o mesmo pedido de oração, ou seja, dos dois, ou você não quer ser liberto, ou então eu tô com algum pecado em oculto que a minha oração não passa do teto, né?
Mas aí ele falou, ele fez, não, pastor, é porque todos os dias que eu te ligo, eu saio de um encontro gay, e eu conheço a palavra, e eu sei que Deus não se agrada disso, e quando eu saio desse tipo de encontro, eu tenho medo de eu morrer, de eu atravessar a rua, um carro me atropelar, eu morrer, eu sei que eu vou direto pro inferno. Eu não quero ir pro inferno. Eu não quero ir pro inferno, eu tenho medo do inferno. E eu falei pra ele, tá, mas aí você volta na outra semana e faz de novo. Aí ele falou assim, é mais forte do que eu. Aí ele, desculpa fazer a senhora perder seu tempo e tal. Eu falei, não, peraí, como é seu nome? Ele falou, fulano. Eu disse assim, eu creio que Jesus pode te libertar desse cativeiro. Eu creio que Deus pode quebrar essa ciranda na sua vida. Mas eu preciso fazer uma pergunta primeiro. Você crê? Ele falou, pastora, para Deus nada é impossível. Eu falei, você quer? Porque não adianta. Tem gente que fala, eu creio, mas eu não quero. Né? Eu falei, você quer? Ele falou assim, eu quero muito, pastora. Deus sabe que é o que eu mais quero. Eu falei, então eu vou te ajudar. Ele falou, como? O que a senhora vai fazer? Eu fiz assim, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou passar madrugada em claro, clamando ao Senhor pela sua vida. Eu vou levantar o exército que Deus me der conta de levantar, de intercessão pela sua alma. Eu quero você todos os dias no culto de libertação, que eu dirigi o culto de libertação por quase 10 anos. Eu falei, eu quero você no culto de libertação. Eu chego cedo, é 1 hora antes para interceder, eu quero você lá. E porque ele chegava quando o culto já tinha começado e quando a palavra acabava, ele, vazava, corria, para não ter tempo de conversar com ninguém, de falar da vida dele, de comentar nada. E aí eu falei para ele, então eu quero que você chegue antes de todo mundo, você vai orar comigo, com as intercessores, e você só vai sair depois que eu orar por você. E o meu esposo vai estar orando também, os intercessores orando por você. E nós vamos fazer essa campanha com você. E vamos ver o que é que Deus vai fazer, né? Porque o resto é Deus quem faz. O impossível é Ele que faz. E ele, amém, aceitou. E foi 1 ano de guerra. 1 ano de batalha. Se eu soubesse onde eu estava me metendo. Eu acho que Jesus, ele não mostra tudo pra gente não desistir. Porque senão a gente corria, Mas foi difícil. Eram castas, legiões de demônios. Uma vez o diabo disse pra ele que ele tinha que me matar. E ele deu uma legalidade pro inimigo e ele foi pra igreja com uma peixeira, uma faca enorme. O diabo tinha dito para ele pegar essa faca e me matar. E ele lutou muito para não pegar a faca, para não fazer aquilo. Ele tinha um carinho muito grande por mim, me chamava de mãe. E no dia que ele foi, que o diabo tinha falado isso para ele, Deus usou um diácono da nossa igreja, logo na porta da igreja. E ele manifestou o demônio ali na porta. E eu sinto falta de diácono cheio do poder de Deus, que entende que está na porta da igreja. Eu vou pegar o gancho porque eu não aguento. Que está na porta da igreja não é ser fazer uma recepção social para as pessoas, vai muito além disso. A casa de oração é templo. O templo do Senhor é campo de batalha. Não é encontro social, não é clube. Não é clube social. Né? É lugar de se ouvir a palavra, é lugar onde a glória de Deus desce, é lugar onde o cativo tem que ser liberto, o demônio tem que ser expulso, o inferno é pecado. Então a gente não pode perder de vista isso. E tem gente, eu vejo hoje em dia as pessoas, porque quer ser pastor, quer ser bispo, quer ser apóstolo, quer ser semideus, sei lá o quê, mas ninguém quer ser mais diácono. Acha que ser diácono, consagrado diácono, é uma humilhação, tinha que me consagrar até evangelista. Meu Deus, o que passa na cabeça das pessoas? É uma honra você servir ao Senhor. Né? Pastor, eu nem sou diácono ainda, mas diaconisa ainda, mas o meu pastor pediu para ficar na portaria da igreja hoje e eu tô com vergonha. Não tem que ter vergonha, não. Vergonha é viver no pecado, conhecendo a palavra. Eu já falei para você. Jesus voltar e você ficar, isso é que é vergonha. Tá entendendo? Você vai fazer a obra. Pastor, eu só vou botar uma roupa bonita, me arrumar para receber as pessoas. Não, meu bem. Você vai orar, você vai jejuar e você vai pedir a Deus, Senhor, que cada um que eu olhar nos olhos e disser a paz do Senhor Jesus, irmão, seja bem-vindo ao culto hoje. Deus vai falar contigo. Olha ao Senhor e diga, Senhor, se tiver endemoniado, vai cair ali na minha frente. Aí tem gente que fala, meu pastor, eu não quero não, porque eu tenho medo. Meu Deus, pelo amor de Deus, gente, o Senhor nos deu poder e autoridade. Quando ele chegou ali e que ele cumprimentou aquele diácono, o diácono cheio de Deus, já olhou no olho dele, lançou a palavra, o diabo manifestou, ele confessou o que o inimigo tinha dito para ele fazer. E naquele dia, o Senhor me tomou de uma maneira, numa autoridade. Eu acho que eu não tenho mais essas coragens todas, não. Mas naquele dia, o Senhor me tomou numa autoridade tão grande. Eu comecei a bater o pó. E ele chorava, gritava, segurou nos meus pés. E ele dizia, não! Olha como entende. Olha como entende. E ele segurava e dizia, não,
não desista de mim. Não desista de mim. Não desista, a senhora é a única pessoa que acreditou. Depois de um ano, pagando preço. Eu falei para ele, falei assim, meu filho, se você não der valor ao preço que Jesus pagou na cruz por você, você não vai dar valor a nada que qualquer um de nós esteja fazendo por amor da sua alma. A sua alma é o que você tem de mais precioso. Se você não amar a sua alma, quem vai amar? Você precisa amar a sua. Jesus já amou, já provou que amou. Morreu na cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. Levou cativo o cativeiro. E tem uma grande obra na sua vida, mas você tem que crer. E ali, naquele momento, eu falei para ele, eu creio que você vai ser pai de filhos. Eu creio que eu vou segurar um filho, seus filhos no meu braço. E ele chorava muito, chorava muito. Ele dizia, pastor, isso é impossível. Eu falei assim, para Deus nada é impossível. Deus não te fez para ser assim. E ali ele tomou posse daquela palavra e falou, então eu vou, pastora. Eu vou lutar. A senhora não vai lutar mais sozinha, eu vou lutar. Eu fiz amém. Então tá bom. Acabou-se. Poucos meses depois ele estava casado. Hoje é pai de 3 filhos, é obreiro na casa de Deus. E já se passaram muitos anos, né? Acredito que já se passaram aí, o quê? Uns 15 anos. E eu louvo a Deus por isso, porque vale a pena. É uma experiência que me marcou muito, porque me ensinou muitas coisas, né? Quem tá ligado ouvindo o que eu tô contando, você vai ver que você é uma grande lição. Você aprende muitas coisas, como obreira, como esposa de pastor, como líder, né? Então, assim, eu aprendi muito com tudo isso. Eu aprendi, uma das coisas que eu mais aprendi é que a gente não tem que amar mais do que Jesus ama. Que o nosso problema é querer amar mais do que Jesus ama, né? Não estou dizendo que você tem que desistir, não. Você pode muito bem continuar lutando por aquela vida em oração, em jejum, mas sem se entregar tanto, se desgastar tanto, se descabelar tanto, quando a pessoa não quer. Porque se a pessoa não quiser ser liberta, gente, Deus não arromba, né? Jesus bate, ele diz, eis que bato a porta. Se você abrir, eu entro. Ele não diz, se você abrir ou não abrir, eu vou entrar. Onde que está isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Jesus diz, eu bato a porta do teu coração. Se você abrir, eu vou entrar, vou fazer morada, vou fazer coisas extraordinárias na sua vida. Mas se você abrir, Jesus não vai arrombar a porta do coração de ninguém. E eu aprendi isso porque eu sofria muito. Eu achava que era o meu jejum, a minha oração que ia fazer. E eu entendi que não é assim. Não é assim. O milagre, ele depende primeiro de Deus, depois de nós, e se tiver uma terceira pessoa pela qual você ora envolvida, ela também vai ter que crer. Ela pode estar só o bagaço, toda amarrada, presa em cadeias, os demônios pulando em cima dela. Mas se ela quiser, aí Deus vai entrar. E coisa grande Deus vai fazer. Deus não pergunta, você dá conta? Não, Deus pergunta, você quer? Quer de verdade? Então Deus faz. E no dia que eu chacoalhei o pó e disse, Deus não vai cobrar sua alma de mim, foi o dia que a ficha caiu e falou assim, não, peraí, eu tenho que tomar uma posição. Se é o que eu quero, eu tenho que lutar. Né? Eu não posso deixar o diabo vencer dessa maneira. Então, foi quando... E eu ouvi uma palavra esses dias do pastor Manuel Ferreira, que me chamou muita atenção. Foi ontem, no Instagram dele, uma palavra que ele trouxe muito forte. E aqui eu encerro essa parte, que ele falava sobre a moça adivinha que ia atrás de Paulo e dos discípulos. E ela dizia, olha, ouçam o que eles falam. Eles são homens de Deus. Eles pregando e ela lá perturbando. Nossa, olha, Deus é com eles. Mas era demônio, né? E ali ela foi perturbando os cultos, naquela agonia, naquela andança atrás deles, até o dia que Paulo olhou e falou assim, chega, sai dela. Buf, foi liberta, né? Bem verdade que custou ir para a cadeia, ele e Silas. Mas a mulher foi liberta. E Jesus fez milagre na cadeia e ainda salvou o carcereiro. Moral da história. Ou você, tem uma hora que você e eu temos que fazer como Paulo. Ei, chega, acabou a palhaçada, basta, sai. Eu não tô aqui para perder tempo, eu tô aqui fazendo a obra. Eu tô aqui pregando a palavra de Deus. Que palhaçada é essa? Você tá entendendo? É o discernimento. É você entender até onde que é carne e aonde começa demônio. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu vejo pastores destruídos, a saúde destroçada, a vida espiritual até já acabada, esgotados. Por quê? Porque eles não entendem esse limite. Chega um ponto que você tem que dizer, não, para, acabou, chega, basta. Né? E na autoridade do nome de Jesus, é a hora que vem a intervenção de Deus, aí Deus faz. Então tem horas que para Deus fazer mesmo, e pôr um basta e mudar a história, nós temos que tomar uma posição. Nós temos que tomar uma posição, né? O basta antes de ser liberado lá em cima, começa por nós. A gente tem que reconhecer e dizer, já deu, acabou. O sangue de Jesus tem poder. Se você fica... a perturbação vai continuar. Vai continuar.
né? Deus está falando com alguém, quem está ligado está entendendo o que Deus está dizendo. Então, pega aí. Como pastora, foi essa. Como missionário, eu acredito que um dos testemunhos mais fortes, tem muitos, e muitos, na itinerância, andando 10 anos, né? Não, 10 anos, 8 anos. 8 anos não são 8 meses. Andando por esse Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, eu vi muita coisa. Dá para escrever um livro. É Confissões de um Itinerante. Aleluia. Quem sabe um dia eu Já tem escrevo. até título. Mas, assim, eu acho que um dos testemunhos mais fortes foi, sem dúvida, Jesus ressuscitar a Lara, né, no hospital. Foi o que mais marcou a minha vida. Quando Deus falava que eu, ainda nova convertida, dizia que mortos iam ressuscitar. Eu nunca imaginei que eu ia ver um morto ressuscitar, né? Eu pensava assim, são mortos espirituais, né? E ainda mais da maneira que Deus fez. Deus não fez dentro da igreja, Deus fez dentro de um hospital. Então, eu entendi o recado do céu, entendi. Quando eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que que o Senhor não fez dentro da igreja? Né? Para o povo ver. Por que que o Senhor fez dentro de um hospital? Só com aqueles profissionais de saúde e aquela mãe para ser testemunha. E o Senhor falou muito forte ao meu coração. Vocês já perceberam que a gente não vê mais Deus fazer essas coisas dentro da igreja como antigamente? E aí, sabe o que foi que Deus falou para mim? Que Deus não pode confiar no seu povo. O povo de Deus, dentro da igreja. E aqui eu falo generalizando. Claro que tem suas exceções, né? Mas, infelizmente, nós temos vivido dias em que a idolatria, ela tem tomado a glória que é de Deus dentro da igreja evangélica. A gente idolatra pregador, idolatra pregadora, cantor, cantora, pastor, pastora, né? As pessoas estão esquecendo que o vazio da alma quem preenche é Jesus, não é o homem. Por mais que você tenha uma pessoa que te ajuda, tenha uma pessoa que você se espelha, você não pode depositar nessa pessoa a sua fé. Você não pode depositar nessa pessoa suas expectativas de salvação, de ter uma vida abundante e vitoriosa na presença de Deus. Porque o dia que você fizer isso, a sua vida espiritual está fracassada. Porque você simplesmente pegou o sacrifício de Jesus, abriu a lata de lixo e jogou lá. Então nós precisamos entender que a honra e a glória pertencem ao Senhor. O dia que uma paralítica andou lá na igreja de Vilhena, Rondônia, né? Ali na Assembleia de Deus, quem estava lá sabe do que eu estou falando. Um dia que uma paralítica andou ali, eu tinha pouco tempo que eu tinha voltado dos Estados Unidos, estava no Brasil. E que as pessoas começaram a querer me derrubar do púlpito, as pessoas me puxavam pela minha roupa. Olha, eu me arrepio toda até hoje, é uma coisa que eu não gosto de estar falando muito, mas assim, porque me deixou muito triste aquilo. Mas o pastor teve que mandar as diaconisas, os obreiros, me segurarem para a multidão não me arrastar para baixo, porque o povo dizia, deixa eu tocar nela, deixa eu tocar nela. E naquele dia eu só falei para os obreiros, me tira daqui, acabou o culto. E acabou o culto, porque o culto não era para mim, o culto é para Deus, o culto é para o Senhor. E naquele momento eu fui para aquele quarto de hotel e falei, Jesus, eu não quero mais. Se o Senhor um dia me deu o dom de maravilhas, o Senhor pode tomar de volta, porque eu não quero mais. Se o Senhor disse que vai fazer milagres, maravilhas através do meu ministério, o Senhor pode parar, porque eu não quero mais. O Senhor não me tirou de onde me tirou para isso. Eu senti um desespero, uma aflição, uma tristeza tão grande no meu coração. Porque até hoje, em 20 anos que eu sirvo ao Senhor, a minha oração é que não vejam a mim, mas que vejam o Senhor em mim. Que não queiram a mim, mas que queiram o Senhor Jesus. Meu Deus, que as pessoas quando me verem pregando, quando me verem servindo, que elas não digam, é a pastora, é ela. Não. Que eles vejam o Senhor e que eles queiram mais do Senhor. O Deus que fez na vida dela faz na minha vida. O Deus que ela busca, eu também quero buscar. O Espírito de Deus que age através dela pode agir através de mim também. Essa é a motivação, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, não quero mais. Aí, anos depois, Jesus ressuscita a bebê dentro de um hospital. E ali foi quando o Senhor falou para mim, né? Eu não vou deixar de fazer. Eu vou continuar fazendo. Na vida de quem me é fiel, eu vou continuar instrumentalizando aonde quer que esteja. Mas, dentro da minha igreja, infelizmente, só vou fazer quando realmente aquele povo me adorar em espírito e em verdade. Não podemos dividir a glória que é de Deus com ninguém. Então, a gente tem que parar com isso. A Bárbara já me acompanhou um pouquinho em algumas ministrações e sabe o quanto que o povo é uma bênção, né? A linha divisória entre admiração e idolatria, ela é muito fina. E eu sempre bato contra isso, sempre bato nessa tecla. Tem pregador, tem cantor, e eu falo porque eu não devo nada a ninguém. Tem pregador e cantor
que se alimenta, literalmente, paga suas contas, se alimenta e tem seu ministério alicerçado na idolatria do povo. É o povo que idolatra, é o povo que leva, é o povo que paga, é o povo que faz. Eu não sou alimentada, meu ministério não está alicerçado na idolatria do povo, porque eu não alimento a idolatria de ninguém. O meu ministério é alimentado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E a glória pertence somente ao Senhor. O povo continua do mesmo jeito que lá no deserto, querendo bezerro de ouro. Não deixe, não permita isso na sua vida. Deus vai te honrar, Deus vai te levantar. Jesus está voltando, estamos na última hora da igreja. Coisas maiores veremos e testemunharemos da parte de Deus. Eu creio, porque é bíblico e Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Mas o dia que você tomar a glória que é de Deus, o dia que você achar que é alguma coisa, que é alguém, que é a Coca-Cola do deserto, que é a última bolacha do pacote, ô meu amor, se prepare, porque Deus vai te pegar. Não porque ele tem ódio, tem ira, vai matar. Não. É porque ele não quer perder sua alma. Em nome de Jesus, guarde essa palavra. E esse é o testemunho, né? E o testemunho como mãe, como esposa, como dona de casa, sem dúvida, ver meus 3 filhos servindo ao Senhor, na presença de Deus. Não são perfeitos, né? São 2 adolescentes e um pré-adolescente que de vez em quando eu dou uns pá de grito e eu chamo, né? Aqui na rédea, mas... Eu, sem dúvida, a minha maior alegria é ver meus filhos na presença do Senhor. Não me dão trabalho nenhum e eu glorifico a Deus por isso. Eu acredito que talvez de todos os testemunhos esse seja o maior, porque de que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa casa. Amém, gente, ela não pregou ainda, tá? Ela não pregou ainda. Encerramos aqui essa parte, né? Porque eu quero ouvir mais. Então, fique à vontade agora para ler e nos falar o que Deus colocou no seu coração, que eu sei que tá aí fervendo. Eita, meu Deus do céu. Então tá bom, deixa eu ir. Tem quanto tempo? Eu não sei. Não tô olhando. E o trem não cai, não? Se cair, nós volta. Gente, se cair, nós volta. Então tá. Então esses dias eu tava aqui orando aqui em casa, né? Eu tenho um período todos os dias de oração. E eu falo isso aqui para incentivar você, né? Que ore, que busque a face do Senhor. Orar, a gente por muito tempo acha que orar é pagar o preço. É porque a gente tem essa linguagem mesmo. Eu falo, né? Pagar o preço e tal. Porque a gente foi criado na Assembleia. Assembleano, raiz, conhece, né? A gente é criado ouvindo isso. Tem que pagar o preço, tem que pagar o preço no jejum, no joelho no chão, aleluia. Mas assim, orar, quando a gente ouve, quem não tem essa estrutura que a gente já tem, quando ouve alguém dizer assim, pagar o preço, orar, a pessoa ela internaliza que a oração é uma penitência. Que a oração é como se fosse um castigo, né? Eu tenho que pagar esse preço. Não é assim. Na verdade, a oração, eu já falei e vou repetir, é você manter o contato com o seu Criador. É você se relacionar com Deus. Não existe outra forma de você se relacionar. Eu tenho meu relacionamento com Deus. Você fala com ele? Não falo não. Então você é um mentiroso. Porque a gente só tem relacionamento com quem a gente compartilha. Só existe relacionamento com quem você compartilha algo, com quem você conversa, dialoga, né? Você precisa falar com Deus. Eu não posso dizer que eu sou amiga, que eu sou a melhor amiga de alguém se eu não converso com essa pessoa. E o Senhor nos chamou não para sermos apenas servos, mas para sermos amigos. Nós vamos ler o texto sagrado dizendo que amigo é esse, né? Quem é esse que nos ama de tal maneira que dá a vida pelos seus amigos. Jesus nos vê não apenas como irmãos, né, como filhos de Deus, mas como amigos. É isso que o Senhor nos quer, ser amigos, né? Moisés era amigo de Deus, aleluia. E ele tinha um nível de intimidade com o Senhor, porque amigo tem intimidade. O Vinícius falou que só tem 15 minutos, não vai dar para eu falar tudo em 15 minutos. Então, se cair, eu volto. Aleluia. Então, gente, o que acontece? Então, isso é oração. Uma geração que não ora. Olha, se eu disser para vocês, talvez quem tem mais tempo aí na fé vai talvez até escandalizar. Mas se eu disser para vocês o tanto de mensagem que eu recebo, não é só jovem não, tá? Pessoas maduras já, de idade, que me perguntam como que se faz um jejum. Como é que ora? Eu já ouvi, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Eu estou aqui na presença do Espírito Santo. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer para mim, nossa, pastora, os nossos líderes perdem tanto tempo falando tanta coisa.
e não ensina a gente o básico, que está na palavra. Como que eu oro? Como que eu jejuo? O que é que Deus quer de mim? Como que eu faço? Né? Por exemplo, jejum sem Bíblia, sem oração, é dieta, meu amor. É dieta. Não existe isso. Um jejum consagrado a Deus, ele é acompanhado de oração e de Bíblia. E esses dias uma jovem muito querida, preciosa, Deus tem um chamado tremendo na vida dela. Ela falou, não a conheço pessoalmente, né, mas de estar ali conversando com ela e aconselhando. Ela falou para mim, pastora, então até hoje, todos esses anos, eu só fiz dieta. Você está entendendo? Se ela estiver me ouvindo, ela vai saber que eu estou falando dela, sem citar nomes por questão de ética, mas ela não é a única. Eu quero que ela entenda que ela não é a única. Existem muitos e muitos e muitos na igreja que não sabem o que é fazer um jejum, né? Então, gente, vocês precisam entender que é tempo de buscar a Deus. O Senhor diz que buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Precisamos buscar. Quando ele fala buscar enquanto se pode achar, ele está dizendo, olha, porque vai chegar um momento em que vão buscar e não vão achar. Você não precisa ser doutor em linguística para entender o que o texto está dizendo. Buscai enquanto. Esse enquanto dá uma conotação de tempo limitado. Enquanto se pode achar. Quando a igreja for arrebatada e o Espírito Santo não estiver sobre a terra, aí o bicho vai pegar. Literalmente. Então precisamos buscar ao Senhor, né? É jejum, é oração, é consagração. E todos os dias nós estamos aqui nesse propósito. E orando uns pelos outros, pelos pedidos de oração, pelas vidas. E nesses momentos que eu tenho, o Senhor fala comigo. E o Senhor me deu esse texto muito conhecido, que está lá no livro, no primeiro livro de Reis, né? Primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo 18, a partir do versículo 41. Primeiro Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41, diz assim: E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias não foi comer e beber, não foi para banquete. Ele foi para onde? Ele foi para o alto do Carmelo, para o monte. Dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos, aleluia, a boca no pó, glória a Deus. E ele chama o seu servo e diz, vá, olhe na direção do mar. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse o servo de Elias. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro. Em outras palavras, acabou a comilança, acabou de beber, chega, prepara o carro agora e desça antes que a chuva te impeça, antes que o teu carro fique atolado, porque vai chover e não é pouco não. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. Esse texto que a gente tanto conhece para, né, os amantes apaixonados pela palavra de Deus, comedores de Bíblia, ele vem antecedido por algo muito interessante. O que vem antecedendo aqui é um concerto. Você vai ver que Elias foi lá para o Carmelo fazer um concerto com o povo de Israel. Se você for parar para lembrar, antes disso ainda, Elias tinha orado e dito que não ia chover sobre a terra. E não choveu sobre a terra. Era tempo de seca, de fome, de escassez. Me perdoe a expressão, o povo estava vivendo em desgraça. A ponto que Elias foi alimentado por corvos, bebia água do ribeiro, o ribeiro secou. Aí Deus manda aquela mulher, aquela viúva. Ele vai lá, come um pedaço de pão, né? E ali Deus vai multiplicando aquela farinha, aquele azeite daquela mulher e sustentando Elias. O tempo era de crise, fica ligado, porque Deus está falando. Era tempo de crise, era tempo de escassez, era tempo de dificuldade sobre toda aquela região, não somente dentro de Israel, mas nas fronteiras, porque a viúva de Sarepta não está dentro de Israel, está fora do território israelita, ou seja, aquela seca, aquela crise alcançou toda aquela região circunvizinha. E o povo estava desesperado. O povo estava passando fome. O povo estava aflito. O governo não podia fazer nada por eles. Nada.
E a Bíblia diz que então Elias vai para um desafio com os profetas de Baal e manda chamar o povo de Israel. E ali, diante do Carmelo, ele repara o altar de Deus, né? Estou resumindo para chegar onde a gente quer. Ele repara o altar. Depois que ele repara o altar, ele então manda derramar aquela água, as talhas de água. Tudo isso aqui tem revelação, mas não é essa mensagem. É o que estou passando para você entender. E o povo está vivendo a crise. O povo está vendo o caos. O povo está vendo a seca. Só que a crise que o povo estava vivendo e a sequidão não era apenas financeira, não era apenas material, era espiritual também. O povo de Israel estava se apostatando. Gente, a bagaceira está comendo. A crise está assolando. E o povo desviando. E o povo, aleluia, negando a fé. Aleluia não é misericórdia. Negando a fé. E Elias vê naquela situação. Chama o povo para o Carmelo. Quando chega no Carmelo, ele diz, agora nós vamos mostrar para esse povo, isso aqui é ele Deus, que só o Senhor é Deus. Repara o altar. Manda o povo trazer água para ficar mais difícil ainda, para mostrar que Deus é Deus. E ali encharca aquele altar e ele clama ao Senhor. E quando ele clama ao Senhor, o fogo desce, queima todo o altar, queima todo o sacrifício. E o povo cai prostrado e declarando que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além dele. Ali os profetas de Baal são assassinados, são destruídos, né? Baal é envergonhado, aleluia. E o nome do Senhor é glorificado. Então, ele diz para o rei, olha, coma e beba, rápido, porque está vindo aí uma grande chuva. Epa, peraí, o que é isso? O que Deus está dizendo? Depois do concerto, vem a providência. Depois do concerto, vem o extraordinário. Depois do concerto, tem milagre. Aleluia. Depois de reparar o altar, você vai ver eu virar o cativeiro num piscar de olhos, porque foi só uma mãozinha, desse tamanho aqui, uma nuvenzinha. E logo em seguida já viu um temporal. Deus faz assim. Deus não precisa de 1 ano, de 2 meses, 10 meses. Deus está falando com você para te surpreender. Basta um piscar de olhos, um estalar de dedos e Deus faz um extraordinário. Algo que você já não estava nem esperando, algo que você já tinha deixado para lá. Porque como que vai cair um toró desse depois de tantos anos sem cair uma gota de água sobre a terra? Ninguém estava esperando aquilo. Mas Elias libera a palavra e diz, houve conserto. O povo se consertou com Deus. O povo voltou ao lugar da adoração. O povo voltou à posição de adorador. Então agora Deus vai fazer, Deus vai surpreender. Eu fico vendo gente que tá parecendo mais os profetas de Baal do que profeta de Deus, né? Fica se cortando, fica fazendo isso, fazendo aquilo, inventa história, inventa coisa, porque vai cair, vai acontecer, não sei o que, e não acontece nada. Sabe por quê? Porque Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. A palavra do Senhor diz, Samuel dizendo, olha, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. De que adianta sacrificar? De que adianta, agora eu vou falar, de que adianta jejuar, de que adianta fazer voto, de que adianta isso, aquilo, outro, se não obedece. Se não dá conta de honrar o pai e a mãe, se não dá conta de honrar os princípios de Deus, se não dá conta de queimar a carne no jejum, na oração e de dizer não para o pecado. Obediência. O concerto do altar fala disso. Fala do reposicionar. Voltem ao primeiro amor. Voltem a obedecer. Porque só o Senhor é Deus. Só quem preenche vazio de alma é Deus. Só história é Deus, só quem cura é Deus, só quem faz aqui dentro o que psicoterapeuta, psiquiatra, medicamento não tem poder para fazer, Deus faz. Ele é o mesmo, ele não mudou. E eu vou lembrar para vocês hoje, Israel, que só o Senhor é Deus. Mas primeiro nós vamos reparar o altar. Nós vamos reparar o altar porque faz tempo que vocês não obedecem. Faz tempo que vocês estão fora da posição. Tá tudo desconcertado, tudo mal acabado, tudo empoeirado. Mas ainda há esperança. Aleluia. Ainda dá tempo de voltar ao primeiro amor. E Deus está falando com alguém que está me ouvindo, com alguém que ainda vai ouvir essa live quando for salva. Ainda dá tempo de você voltar ao primeiro amor. Ainda dá tempo de você se reposicionar diante de Deus. Pastora, mas o altar foi revirado. Pastor, você não está entendendo. Eu já não sei nem mais onde é que estão as 12 pedras. Eu já não sei mais, pastor. O trem tá feio, tá feio. Érica, tá acabando.